Olá! Eu espero que vocês estejam bem e animados para a gente fazer a nossa aula de hoje. Bom, nós vamos continuar estudando sobre os animais vertebrados. Na última aula, nós falamos dos peixes e dos anfíbios. E hoje nós vamos falar dos répteis. Nossa, como são estes animais? Quem são eles? Como que eles se organizam? E aí? Quais são as características que trouxeram estes animais para este grupo? Eles têm esqueleto? Se eles são vertebrados, como que é esse esqueleto? Interno? Não é mesmo? E aí? Então, quem são os répteis? Quais são as características que fazem com que esses animais fossem agrupados neste perfil aí, neste ambiente? São de vida terrestre, mas que permeiam também lá pelas águas. Então, olha só, este grupo ele vai ter representantes que vão tanto num ambiente terrestre quanto num ambiente aquático. Como que a gente aí, só observando as imagens aqui, vocês já devem ter uma noção de quem são esses bichinhos, não é mesmo? Então a gente vai ter lá, ó, serpentes, crocodilos, tartarugas, lagartos, jacarés. Nossa, olha que grande gama de animais. Nossa, mas como que uma serpente se assemelha com um crocodilo, com um jacaré, uma tartaruga? Como que isso tudo se encaixa? Quais são as características que eles trazem em comum, que fazem com que esses animais consigam ser inseridos nesta classe? Então vamos lá. Eles ocupam ambientes terrestres, mais ou menos, né, relativamente considerados secos, mas nem tanto assim. São animais que podem ser tetrápodes e de pele grossa, apresentam pulmões, colocam ovos com casca resistente para proteger o próximo ser que está por vir. Fazem uma respiração pulmonada, então pelos pulmões. Desenvolve os anfíbios, eles não ocorrem lá como os anfíbios que têm uma respiração pulmonada e cutânea. No caso deles, a gente vai ter somente a respiração pulmonada, até porque pela pele, né, já bem grossa, a gente não consegue ter essa permeabilidade. Pois é, a pele deles é recoberta por uma crosta que a gente tem aí como chamado de queratina. E nada mais é do que uma proteína. Ela vai formar escamas ou placas, que a gente chama de placa córnea. É uma característica bem, né? Pensa bem, será que é fácil de um outro animal, né, maior, né, dar uma mordida e conseguir ferir, matar até um animal deste? E aí? Isso é uma característica de proteção. Então, olha só, se essas placas córneas não existissem, esse animal teria uma estrutura de coluna vertebral, porém não teria uma proteção tão bacana, não é mesmo? Mas essa pele córnea também vai ajudar a que ele não tenha tanta perda da água, né? Perda de água, ele não se desidrate, beleza? Bom, vamos lá. Os principais grupos, né, dos répteis são o crocodiliano, que são grandes répteis aquáticos com 4 membros, né, que faz com que eles consigam trabalhar toda essa movimentação. O corpo é recoberto por essas placas córneas que a gente falou. E aí, quem é que são estes seres? São os crocodilos e os jacarés. Professora, tem muita diferença entre crocodilo e jacaré? A grande diferença está
no tamanho, na altura em que esse animal se projeta do chão, né? E aí? Quem mais a gente vai falar? Bom, o corpo revestido por estas, né, escamas, a gente já falou. Os lacertídeos, que são os lagartos, lagartixas, camaleões e as serpentes, eles têm pernas, porém, o corpo é mais alongado. Os membros, os 4 membros e caudas, não têm uma estruturação tão elevada do chão. Os quelônios, quem são os quelônios? As tartarugas. Tartaruga, jabuti, cágado. E a tartaruga, gente, tem uma... Às vezes a gente só coloca todo mundo junto, né? Todo mundo é tartaruga. Mas não. Nós vamos ter tartaruga de água doce e tartaruga de água salgada. E aí a gente consegue ver pela estruturação da pata qual é de qual ambiente. Ok? O corpo da tartaruga, ela vem revestida por uma carapaça. Essa carapaça, ela está dividida entre o plastrão, que é a parte de baixo dela, e a carapaça em si mesmo, que é a parte de cima, aonde a gente vê toda aquela estruturação, né, geométrica, com colorações diferentes. É bacana da gente ver, não é mesmo? Os jabutis, eles andam sobre as 4 patinhas, mas as serpentes, elas não apresentam pernas. Então, a sua locomoção depende da musculatura, que vai fazer com que elas rastejem. Bom, esses animais, assim como os anfíbios, não possuem a capacidade de manter a temperatura do corpo. E isso ocorre porque eles não conseguem controlar através do calor gerado pelo metabolismo. Para conseguir uma temperatura ideal, estes animais, eles precisam ficar, às vezes você vai vê-los ao sol, tomando sol mesmo, outros momentos dentro da água, submersos. Por isso que eles alternam a terra e a água, para fazer com que essa temperatura melhore, né? E eles então são chamados de quê? De ectotérmicos. Então, são animais que dependem dos 2 ambientes. O sistema digestório deles é completo, é igual ao nosso. Então, eles vão ter todo um processo de pegar o alimento, mastigar, levar todo aquele trato digestório, fazer todo um processo digestório. A respiração, ela é pulmonada, como a nossa. Então, eles precisam fazer a absorção do ar, fazer todo esse processo de limpeza do oxigênio, tirando o gás carbônico, para fazer todo esse processo respiratório trabalhar. Eles não necessitam da pele, né, para poder fazer essa troca do ar. E aí? Como que seria então? Se eu tenho animais que estão, né, como a tartaruga marinha, basicamente lá dentro da água, mas ele consegue fazer toda essa troca gasosa. A circulação do sangue deles não é tão completa. Então, o coração, ele não é igual ao nosso, né? Ele não tem 4 cavidades, mas ele faz todo esse processo de bombear sangue por todo o corpo deste animal. Então, ele vai ter ventrículos separados, porém, ele não tem toda essa estruturação, igual o ser humano, igual um outro animal que tem 4 cavidades separadinhas. Bom, eles fazem a excreção do ácido úrico na urina, que é uma substância, né, que elimina as toxinas, né, que o corpo absorve. Uma outra característica é que este grupo ele vai viver com pouca disponibilidade de água. Mesmo que a água seja mínima, ele vai conseguir sobreviver. Então, é um grupo que também tem extremos, não é mesmo? E aí? Como que será que se organiza os ovos dos répteis? Qual a importância da adaptação que estes indivíduos transcorreram para poder fazer que haja uma sobrevivência dessa espécie, então?
A fertilização, no caso, ela é interna, dentro, né? Ela vai envolver ovos que vão ser postos, que vão ser colocados pela fêmea em um ambiente terrestre, com todo um cuidado, né, nessa postura, e que depois de um tempo é que vão nascer pequenos filhotes, que na fase né, de filhotinho ainda, parece se tem a mesma estruturação fisionômica ou fisiológica também de um adulto, né? Não vai apresentar a fase larval. Não tem. E aí? Como que eu sei que a fêmea vai lá e vai colocar vários ovos? Porque ela pode, em algum momento, fazer, não como no caso de peixes e dos anfíbios, que eles fazem a postura do ovo lá e ele tem, né, tem uma perspectiva de quantidade. Já no caso deles, não. Porque o ovo ele pode se estragar devido a muito calor ou a muito frio. Mas também existe uma curiosidade. Existe uma disposição desses ovos no ninho para que se haja a presença de machos e fêmeas. E aí? Os ovos, eles são amnióticos. E aí, olha aqui para vocês verem, ó. A gente vai ter todo um cuidado com esse ovo. Existe uma casca protetora. Existe lá dentro uma estrutura que vai servir de nutriente para que esse indivíduo não morra, não se perca durante o processo de formação. E aí? Como que será esse material nutritivo? De onde vem? Ele vem daquilo que a mãe conseguiu ingerir no período em que ela estava produzindo aqueles ovos, para que esse ovo, mais tarde, enquanto fora do corpo da mãe, consiga se proteger. A casca desse ovo, ela é feita de um carbonato de cálcio, cheio de furinhos, aonde permite uma troca gasosa entre o meio aonde esse ser foi posto e dentro, o interior deste ovo. Olha só, o embrião, ele vai, né, cair lá dentro do espaço onde a mãe colocou, mas lá tem que ter uma proteção também. Então, no caso das tartarugas, a fêmea vai cavar um buraco, fazer a postura e cobrir para que não haja uma postura de sol em cima deles e que também não tenha uma água para umedecer demais. Então, há um controle do espaço onde ele foi colocado e o ovo, a parte interna desse ovo. Então, há essa troca gasosa, há uma respiração do embrião. Nossa, professora, como que ele vai conseguir respirar se ele está dentro lá, né, do ovo? Graças a, dentro dessa casca, a porosidade dela, fazendo com que haja essa troca gasosa. E aí? Nós falamos dos répteis, falamos que existe uma postura de ovos, mesmo a fecundação sendo interna, mais tarde a fêmea vai fazer a postura desses ovos para que surjam novos seres. Mas e aí? E os ofídeos? Que grupo é esse? Bom, olha aí quem são os ofídeos. São as serpentes, as cobras. Bom, eles são vertebrados. É um grupo que traz muitos acidentes, tanto no meio rural, até mais no meio rural. Mas nós estamos vendo aqui, né? Nós estamos tendo presença deste grupo muito próximo aqui no nosso meio urbano, né? Então nós temos que tomar cuidado, sim. Por quê? Há um grande número de desmatamento ao nosso redor. Então, os seres que seriam de lá, eles estão adentrando ao nosso meio e procurando alimento, procurando moradia, lugares mais propícios à sua sobrevivência. E com isso nós estamos verificando, sim, acidentes dentro do nosso meio, sim. São vertebrados longos. Cobras têm escamas. Então, o corpo todo é coberto por escamas. Eles também não têm pálpebras, como a gente tem, para fechar os olhos da maneira que a gente fecha. As orelhas, elas são internas. A parte inferior do corpo possui uma fileira de escamas que trazem uma especialização para fazer essa movimentação junto com essa musculatura.
Algumas famílias de cobra retêm uma cintura pélvica. Bom, para que serve, né? A gente tem uma cintura pélvica e uma peitoral, que faz com que haja essa movimentação de uma forma mais facilitada no meio onde ela está. Então, nós temos cobras que estão ali trabalhando um meio, né, às vezes arenoso, outras nem tanto, né, mas que facilitam a vida delas. As cobras, elas têm uma estrutura de mandíbula que consegue se movimentar a quase 360 graus, facilitando assim a ingestão de grandes presas. E ela consegue então engolir essas presas para até fazer então essa digestão. Bom, então a cobra também, né, que são os ofídeos, ele tem toda uma movimentação por causa da musculatura. Olha bem, os órgãos, eles são emparelhados, então ela tem pares de rins, né, tudo um pareado ao outro, lado a lado, não como a gente, um de cada lado assim, mas juntinho mesmo, parelhado, ok? Bom, o que mais? Como que é feito todo esse processo? Existem diferentes mordidas dessa cobra. Então, ela tem uma mordida que pode ser venenosa e uma mordida que às vezes é só mesmo de alerta, de segurança para esse indivíduo. Por exemplo, a jiboia. A jiboia, ela não tem veneno, mas ela morde e a sua presa, ela rasga. Então, ela pode mutilar até o indivíduo como presa. Que ela trabalha por contrição, ou seja, ela vai prender a presa dela nos dentes e se enrolar nele, matando ele por contrição, por quebra. Ela vai quebrar os ossos desse indivíduo. São as mais variadas formas de introduzir o veneno ou de amedrontar a sua presa. Bom, nós temos aí também alguns tipos de lagartos. Alguns de origem são não tão claras para a gente. A pele da cobra, que é revestida em maioria por escamas. Mas e dos lagartos? Como que é esse lagarto, todo um revestimento? Ele também tem escamas? Como que tudo isso acontece? A gente já falou de como que é na cobra. A cobra usa, né, todo esse movimento, né, das escamas e do meio onde ela está para se movimentar. Os lagartos também fazem toda essa movimentação das escamas como proteção, ok? E elas trocam. Vocês sabiam que a cobra troca desse couro dela, né? Tudo isso ela vai trocando à medida que ela vai crescendo, que ela vai envelhecendo. Então, muitas vezes as pessoas acham na zona rural um couro de cobra. Aí falam, meu Deus, de onde veio isso? A cobra morreu? Não, ela não morreu. Ela simplesmente trocou esse couro. Entenderam? Do mesmo jeito que a gente falou lá atrás da cigarra. Lembra que nós falamos que ela sai da casquinha dela e deixa ela lá? A cobra também faz esse processo de liberar a casca antiga e dar origem a uma nova, aumentando o seu espaço. É assim que ela cresce, ok? Bom, então a cobra ela anda em ondulações. Por causa da sua musculatura, ela faz curvas, serpenteando. Algumas cobras, como certos, né, serpentes, elas também podem rolar, fazer um rolamento mesmo. Isso tudo vai ser organizado a partir da estruturação das suas escamas e das inervações da parte ventral do corpo. O que mais que a gente pode entender destes indivíduos? Como que estes indivíduos se estruturam? Quais são as formas da gente enxergar este indivíduo, os dentes? Como que é essa
protuberância, como que eles colocam esses dentes. Então, olha só, existem vários tipos de dentes. Olha lá para vocês verem, ó. Então, nós vamos ter seres que são venenosos e aqueles que não possuem venenos. Então, deste lado aqui, eu tenho as venenosas. Então, você percebe ali, ó, a parte de baixo, quando há uma projeção desta presa, fazendo com que, como se fosse uma agulha, aconteça a projeção do veneno. E aí? Como isso acontece? Nossa, professora, mas todas elas são venenosas? Não, não são todas. Porém, a gente tem que ter cuidado com todas. Porque quando elas estão lá no meio ambiente, a gente não sabe qual é venenosa e qual não é venenosa. Quanto mais para fora o dente aparece na mandíbula, é maior o veneno deste indivíduo. Elas vão ter glândulas que vão liberar este veneno. E aí é que acontecem os grandes acidentes. Então, nós vamos ter as aglifas, que são dentes sólidos, que têm uma curvatura, né, para trás. Olha para vocês verem, ó, elas estão aqui, ó. Então, se não vê tanto, né, a projeção para inocular. Então, não são projetadas aquelas grandes garras para poder projetar o veneno. Então, essa é uma espécie que não é ofensiva, ela é inofensiva ao ser humano. Nós vamos ter também o quê? Elas são grandes constritoras. Por que constritora? Lembra que nós falamos lá da jiboia? Ou seja, elas vão conseguir abocanhar, rasgar muitas vezes a sua presa. E nós vamos ter o opistaglifas, que são dentes ranhurados. Então, esses dentes são mais atrás da mandíbula. A glândula de veneno é uma inoculação primitiva, a ingestão desse veneno. Elas mordem com a parte posterior da boca. Pois é, o veneno dela já não é um veneno tão agressivo, mas pode causar grandes danos à pele, feridas que vão causar putrefação até do tecido aonde aconteceu essa mordida. Percebem o quanto estas espécies são totalmente agressivas e que nós precisamos ter cuidado? Pois é, elas mordem, trazem envenenamento do tecido aonde elas inoculam, mas também pode causar danos com rasgo, não é mesmo? Então precisamos ter cuidado. Os ofídeos, eles trazem grandes acidentes, não só hoje no meio rural, mas elas têm vindo também para o meio urbano. E aí? Não é bom a gente ter conhecimento para sabermos o quanto isto pode nos ajudar? Bom, nós vamos ter ainda os proteróglifos e os sonenóglifas. Elas são também espécies que vão trazer, né, essa questão dos dentes, mas a gente não tem como fazer essa visualização dos dentes na hora do acidente. Então, a gente precisa ter cuidado com elas, prestar atenção aonde a gente caminha, aonde a gente coloca as mãos, trazer mais essa associação do bicho ao meio aonde está, ok? E aí, o que mais tem para a gente aprender? De quem mais a gente pode falar? Como que tudo isto acontece? Existem algumas serpentes que chegam a lançar o veneno em 4 metros de distância. Então, é só quando eu estou pertinho? Não. Então, eu tenho que ter mesmo cuidado no lugar aonde eu estou caminhando. Prestar atenção a essa conexão. Vamos lá, gente. Como é que tudo isso acontece? O que a gente aprendeu? Como a gente aprendeu a estruturar essas classes? Hoje, agora, na nossa aula, nós falamos dos répteis e
dos ofídeos. Quem são os répteis? Lembra? Pois é, a gente precisa trazer toda essa condição para a nossa compreensão de como é a estruturação destes seres. Eles são vertebrados também. Então, eles vão ter uma coluna com vértebras, vão ter uma estrutura de espinha que vai trabalhar todo esse ser, que vai facilitar a sua locomoção. Mas e aí? Conseguem perceber que nós temos muitas espécies, sem ser só o ser humano, inseridos nesse contexto de vertebrados? Pois é, pessoal. E aí? Hoje nós falamos de répteis, de ofídeos. Já falamos também de peixes e de outros seres. E agora? O que mais será que tem para a gente aprender? São animais ósseos, que têm vértebras, que têm espinha dorsal, que podem ser comparados, olha só para vocês verem, das mais variadas formas. A presença de uma mandíbula, de toda uma coluna espinhal, de uma estrutura de vértebra. Então, nós compreendemos alguns dos seres vertebrados. Até aqui tudo bem? Bom, e aí? Para conseguir entender um pouco mais das nossas aulas, um pouco mais do nosso conteúdo, vocês vão acessar nossas atividades na plataforma SMED GV. Vão apontar a câmera do celular na imagem que aparece no canto da tela, acessar nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube SMED GV. Até a nossa próxima aula!